O programa que você ouve agora é uma produção da Central 3. Começa agora com Gil Luiz Mendes, o seu podcast de futebol nordestino. É o Baião de 2, aqui na Central 3. Então vai já pra sala que hoje tem Baião de 2. Ai, ai, ai. Opa, estamos chegando! Baião de 2, edição número 74, ao vivo no Facebook e em podcast aqui na Central 3. Eu sou Gil Luiz Mendes, falando diretamente dos estúdios Sócrates Brasileiro, para falar muito sobre cultura nordestina, futebol nordestino e outras nuances mais da região que é ocupada pelos 9 maiores estados desse Brasil varonil. Enquanto existe Brasil ainda, estamos aqui na Resistência. No estúdio aqui comigo, ele, o inoxidável, o Wesley Snipe da 9 de julho, Maurício Targino. Fala, hombre de Deus. Fala, Gil. Fala, Leandro. Fala, Camacho, Lucas, o Oric e esse outro porra aí, torcedor do Vitória aí também. O Carandiru está de casa cheia. O Carandiru está de casa cheia. E mandando uma saudação especial para o Ex-Sniper, né? O grande herói anônimo de Salvador, que despertou a esperança de que no Ovada pode estar nascendo a revolução. Vamos que vamos. Eu queria ser otimista como você. Eu sou mentiroso mesmo, não sou otimista não. Maurício Targino. Como o Tá já falou que já apresentou a galera que está mais ou menos aqui no nosso programa hoje, eu vou apresentar todo mundo. Os novatos eu vou deixar por último, que a gente vai explicar o porquê tem novato hoje aqui no programa. O impronunciável, que não foi falado aqui por Maurício Targino, é o nosso delinquente intelectual Irlan Simões, o homem da terra do ovo. E aí, Irlan, você viu chuva de ovos? Ah, lá ele. Ué. Não, depois já de apresenta assim, né? Depois de ontem, disseram que Salvador é a terra do ovo. Salvadovo. Em Salvador até que a gente fala assim, eu te trato bem, você vem e me ataca. Lá ele. E aí, meu filho, certinho com você? Tudo ótimo, estamos aqui na área. Só lembrando, né? 3 programas atrás eu voltei Baião de 2. Por quê? Você pode me lembrar? Pra curar a zica. Exatamente, para usar a zica reversa a favor do meu time. Hoje nós vamos falar sobre isso, porque tem muita gente esperando essa bênção. E tá funcionando. Do Baião de 2 hoje. Tá funcionando, né? Eu pensei que o nome disso fosse... Funcionando muito. Eu pensei que o nome disso fosse Mancini, não Zica Baião de 2, mas vamos embora. Diretamente de Sergipe, Aracaju. Eu espero que ele tenha tomado o remédio dele hoje, como na semana passada. O Oric Gomes. Fala, hombre. Oi, pessoal, boa noite, ouvintes do pessoal da Central 3. Tô legalzinho, tá bacana hoje, tá tudo tranquilo. Aquela brisa suave. E retornando, segunda participação dele aqui no Band 2, ele que foi responsável por uma quebra de recordes aqui no Band 2, quando ele participou no último programa do ano passado. Tivemos nosso recorde de audiência aqui no Band 2, mais de não sei quantos mil downloads ao vivo também, foi um negócio grande. Camacho, o homem do teste de marcha, está de volta. E aí, meu filho? Diretamente de Fortaleza, Ceará. Isso, agora eu tô com medo de ter criado uma zica reversa, né? Porque meu time entrou no G4, tô com medo de agora cair, como todo ano. Enfim, né? Bom demais estar aqui de volta, né? Não pude participar antes e queria deixar bem claro que Sport Recife eu te respeitava. E a partir de hoje, meu segundo estado preferido no Nordeste é a Bahia. Foda-se, Recife, me desculpem, mas não dá mais pra gostar de Recife como eu gostava. Calma. Obrigado, Salvador, vocês são foda. Calma que a gente vai chegar lá. Estamos hoje aqui com um convidado especial, que é o Lucas Franco,
que daqui a pouco vai falar sobre o mini documentário dele. Ele é de Salvador também. Lucas, seja muito bem-vindo ao Baião de 2. A gente já chega perguntando com uma voadora no pescoço. Você é do Tricolor da Boa Terra ou você é do Leão da Barra? Eu sou do Esquadrão de Aço, eu sou rival de Irlan Simões. Hoje teremos. Finalmente um torcedor do Bahia participando aqui. Hoje teremos. Vamos começar esse programa com os destaques do programa de hoje. Dizem que o bom filho a casa torna e grafite pode estar voltando para o Arruda. Hoje deveria ser feriado nacional, pois Givanildo Oliveira, o maior homem do Nordeste, completa 69 anos nesta terça-feira. Depois de muito torcermos, rolou a decepção na Série D entre os times nordestinos. Vamos comentar também que tá tudo enrolado na Série C na parte de cima da tabela. E finalizando e abrindo o programa, vamos falar sobre o dia 2 de julho na Bahia, dia que é comemorada a independência da Bahia. Eu não dei a trilha sonora de hoje do programa, mas recomendo muito. Cátia de França, grande violeira, daquela galera de Xangai, da galera ali dos cantadores, a parte feminina, a nossa querida e ilustríssima Cátia de França. Recomendo muito qualquer disco da Cátia de França, vocês merecem ouvir. Já temos participações no Facebook. E o primeiro, lógico, é o seu Gilvânio, que é o patriarca desse programa. E ele tem um recado para Tagino, dizendo que só a presença de Tagino aqui já faz o programa ser memorável. Boa noite. Porra, uau. Meu pai é seu fã, pô. Eu sou fã dele também, cara. E temos aqui Mike Gabriel. Olha, doutor Mike Gabriel, lá de Aracaju, homem da Dragões, amigo do Oric, dizendo que, Irlan, estamos precisando da zica reversa. Vamos que vamos. Grande Mike. Grande Mike. Mike é aniversário dele hoje. Grande Mike, figuraça. Aniversário de Mike hoje também, assim como o Givanildo. Vamos lá, pô. Vamos aí. Mas Água olha, benta da Zica Reversa BD2. Vamos começar aqui a botar o nosso convidado de hoje na roda. Temos o Abraão, que é um professor de história e também filosofia, né? Me desculpa. Eu fui aluno de história, eu sou um professor de história não completo, deixei a faculdade na metade e fui fazer jornalismo, enquanto nesse dinheiro. Parabéns. Mas eu queria falar com o Lucas aí que ele tem esse mini... Humanos não dá dinheiro, cara. Não dá, né? Não dá. Pois é, não aprendi a fazer conta e não gosto de sangue, me lasquei. Fala aqui com o Lucas, porque ele tem esse mini documentário. Oi. Lucas, conta a história desse mini documentário. Eu realmente não sabia que o dia 2 de julho era o dia da independência da Bahia. Não sabia? Não sabia. Que louco. Você Cortou. Tá, vou repetir a pergunta, Lucas. Queria que você explicasse pra gente qual foi a ideia desse documentário, como surgiu aí e por que o dia 2 de julho é o dia da independência da Bahia. Agora ouvi. Boa noite a todos. O 2 de julho é uma data que eu costumo dizer que não é a independência da Bahia, é a independência do Brasil na Bahia. Porque Tá me ouvindo? Estamos sim, vamos, pode falando. Certo. Porque a independência do Brasil, no 7 de setembro de 1822, ela, digamos que foi uma independência artificial, entre aspas, né? Toda essa ideia de Dom Pedro no Ipiranga, independência ou morte, com aquele retrato que remete muito a Napoleão. Então a independência da Bahia ela foi lutada, assim como teve independência também no Maranhão e no Pará. E então, assim, 1800... pode falar. Não, então estamos lhe ouvindo, vai falando aí. Certo. Aí, em 1822, 7 de setembro de 1822, teve a independência formal,
mas as tropas portuguesas continuaram resistindo em outros lugares, inclusive na Bahia, que a Bahia tem uma importância histórica por ter sido a primeira capital, e os portugueses resistiram lá, e os baianos expulsaram os portugueses. A data final, digamos assim, a batalha, foi no 2 de julho de 1823, ou seja, menos de um ano depois do 7 de setembro. E tiveram muitos personagens assim emblemáticos. Foi uma independência muito interessante. Por exemplo, no dia da batalha final, só para ter uma ideia, os portugueses estavam em maior número e eram mais bem treinados. Os brasileiros, não vou nem dizer baianos, né, porque brasileiros de todos os lugares, inclusive do Rio, de Sergipe, inclusive, claro, mercenários também de outros países, vieram para ajudar na independência. E o que aconteceu foi que os brasileiros estavam em menor número e a pessoa que dava a ordem da batalha pediu para o corneteiro recuar, digamos assim. Podem falar. Não, desculpa, Lucas, é porque a gente tá aqui vendo, enquanto você falava aqui pra gente, saiu o gol de Santa Cruz. O André fez um gol 1-0 aqui, e o miserável faz um gol, vai comemorar pulando a placa, tropeça da placa e torce o joelho. Mas pode continuar, por favor. É isso, inclusive falando de Santa Cruz, é um time que em Pernambuco é o time que eu nutro mais simpatia, assim, não sei se é exatamente por ser tricolor, mas é um time que eu tenho uma admiração muito grande. Pô, bacana a ideia do seu documentário. Irlan, você sabia dessa história aí da Bahia e por que não é feriado aí, né, em Salvador? Não, isso aí é parte da formação da arrogância baiana, falar do 2 de julho, né? Dizer que existiu uma independência do Brasil e depois existiu outra independência do Brasil que não era do Brasil, era só da Bahia, e aí sempre fica essa história estranha de qual a verdadeira independência da Bahia. Mas é o feriadão, aquele falso feriadão da gente aqui. Inclusive, a maior luta atual da Bahia é o reconhecimento do nome do aeroporto internacional 2 de julho. Bahia é foda, né, cara? Bahia tem até a sua farroupilha. Ovadas à parte, nossa grande luta agora é nome de aeroporto. Ô Lucas, e na produção... Eu vou discordar um pouco, posso discordar? Aqui a gente só faz isso. Claro. Inclusive, Irlan, eu conheço Irlan, eu não sei se você lembra, Irlan, em 2008, 2009, na época que a gente estava na faculdade, tinha um rapaz de Recife que ele criou um site chamado Futebol Nordestino. Você lembra? Você morava em Aracaju já e era responsável pelas notícias do Vitória, eu era do Bahia. Você lembra mais ou menos? Oi, não ouvi? Irlan? Eu tô com um problema aqui de um fone de ouvido que eu comprei, que eu tô chamando de Cleiton Xavier. Custou caro e não presta pra porra nenhuma. Mas eu peguei uma partezinha da fala, de um site criado em Recife. Só lembra o nome do rapaz aí, por favor. Eu não lembro o nome, mas assim, nesse site eu tenho uma colega chamada Luciana Ferraz, que hoje por coincidência mora em Recife. Eu e ela cobríamos o Bahia e você cobriu Vitória, eu acho que de Aracaju, inclusive. Tava morando lá na época, na terra de Warwick e de Mike. Lembra, o Luciano Ferraz que hoje está trabalhando no Santa Cruz, né? No marketing, teve a participação aí nessas campanhas bem interessantes que o Santinha fez nos últimos anos. Ela tem o dedinho dela lá. Figura das maiores, gigantesca mesmo. Colega minha desde a infância, fantástica ali. Tô ligado muito gente boa, foi minha colega na faculdade. Mas voltando ao debate, né, com relação à importância do 2 de julho, eu, nesse mini documentário, que vai ser publicado no início de setembro, até para fazer uma provocaçãozinha ali, porque para confrontar mesmo, né, perto do 7 de setembro a gente vai fazer esse documentário sobre o 2 de julho. Eu não acho que seja uma arrogância, eu acho que assim, a data em si ela é muito importante, assim como foi no Pará também, assim como foi no Maranhão. Eu acho que o nome desse programa ser Baião de 2 e o programa ser gravado em São Paulo com temas nordestinos, eu acho que isso é sensacional. Eu acho que a mídia ela precisa olhar mais para o Nordeste, de maneira geral. E o que eu tento com esse mini documentário é mostrar para o Brasil todo, não só
para nós nordestinos, mas para todos os estados do Brasil, que existe muitas coisas que as pessoas precisam saber. As pessoas precisam conhecer Maria Quitéria, Maria Filipa, Joana Angélica. Então, eu acho que essa história ela é muito rica. E eu não acho que necessariamente existe uma tentativa de transformar o 2 de julho na data oficial de independência. Inclusive, eu entrevistei professores de história e muitos deles dizem assim que não, o 2 de julho não deve ser a data principal, mas ela precisa ser mais conhecida. E aí é um problema também, claro, de pessoas não terem essa iniciativa de tentar fazer a data ficar marcada. E eu estou tendo essa iniciativa, eu estou investindo nesse mini documentário porque, além de gostar disso, eu sou jornalista, além de ser minha área, eu acho que eu estou fazendo algo de bom para a sociedade. Que massa, Lucas. Parabéns aí pela sua iniciativa, tá? Todo sucesso do mundo aí para o seu mini documentário. Obrigado. Antes de se despedir de você, fala aí a propaganda, quando é que sai, fala também da tua página no Facebook, quem quiser acompanhar, como é que faz. Pessoal, a página do Facebook, eu inclusive compartilhei o vídeo que está na página do Central 3, no Facebook. Fui pra rua e volto já. Fui, normal, F-U-I, pra, P-R-A, rua e volto já. Fui pra rua e volto já. Há também, com esse mesmo nome, você pode achar a página no Instagram, tudo junto, Fui pra rua e volto já. É muito importante esse mini documentário. Esse programa, o Fui pra rua e volto já, não se trata apenas de um programa de mini documentários, é um programa multimídia em que eu quero trazer também reportagens escritas, eu quero fazer podcasts, sempre com esse viés de mostrar fatos históricos e mostrar as consequências desses fatos históricos na rua. Então, por exemplo, eu gostaria, de repente, se eu poderia ir para Recife e falar sobre as invasões holandesas e de que forma ela influencia, estou dando um exemplo, ou falar sobre a Revolução Farroupilha e de que maneira ela reflete em Porto Alegre, mas enfim, é muito importante mesmo que... obrigado, eu vi agora que Targino curtiu já a página, muito obrigado. Muitos mini documentários podem surgir a depender da repercussão desse. Se esse repercutir muito e a gente conseguir financiadores, eu conseguir financiadores para fazer novos mini documentários, eu quero fazer novos mini documentários, quem sabe não só em Salvador. E deixa eu só falar aqui a minha equipe, porque minha equipe que fez o mini documentário comigo, já estou encerrando aqui o papo. Ângelo Rosário, cinegrafista e diretor de fotografia, uma pessoa que foi muito importante. Eu conversei com ele pessoalmente, eu conheço ele, e ele me conectou com as outras pessoas do mini documentário. Então ele me conectou com Loiá Fernandes, que é a produtora, me conectou com Anselmo Campelo, que é o assistente de cinegrafia, e me contactou com a Jamison, que é o editor. Vi agora que Abraão Maciel também curtiu. Pessoal, muito obrigado pelo espaço. Vou buscar mais espaço ainda para divulgar. E saudações lampiônicas. Valeu, Lucas. Abraço. Valeu, Lucas. E a gente fica aí na expectativa do mini documentário aí, Fui pra rua e volto já.